Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Estamos prontos para ouvir tudo o que tens, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Nós vamos tratar aqui, irmãos, nessa exposição sobre o dever do crente de atender às ordenanças de Deus. Atender às ordenanças de Deus. Qual é a razão e quais razões e qual o argumento bíblico nós temos para podermos estar no dia do Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo a pregação da sua palavra e entoando louvores ao seu nome? O texto nos mostra alguns aspectos importantes acerca dessa doutrina, irmãos, quando ele diz assim, não é, nas palavras do próprio Lucas, citando, não é, as palavras de Cornélio, dizendo: portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que Deus te ordenou. Nós estamos prontos para ouvir tudo o que o Senhor te ordenou, o que foi ordenado da parte do Senhor. Nós somos o povo que se apresenta diante de Deus nas suas ordenanças, irmãos, e nós nos achegamos diante de Deus para ouvir a sua palavra, para participar dos sacramentos, como o Senhor nos ordena, por meio de Cristo. Lembre-se disso. O Senhor Jesus Cristo é o caminho pelo qual nós temos acesso a essas ordenanças, e é também o caminho pelo qual todos os benefícios da pregação e dos sacramentos nos são comunicados. Todos os benefícios nos são comunicados por meio dele, tão somente. Esse texto ele é fundamental para nos fazer compreender essa realidade, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único rei e o cabeça da sua igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo, como único rei e cabeça da sua igreja, apontou ministros, seus embaixadores, para declarar a sua vontade ao seu povo. E embora, preste bem atenção, irmãos, o Senhor pudesse ensinar o povo sem eles, entretanto, o ministro e as ordenanças dadas pelo Senhor, elas são o meio pelo qual o Senhor quis comunicar essa verdade à igreja. Preste bem atenção nisso. E a palavra usada por Paulo aos Coríntios é como se fosse a loucura da pregação. Foi por meio dos ministros da palavra, por meio daqueles que foram chamados para proclamar a vontade de Deus à igreja, por esses homens, literalmente, o que se chama a loucura da pregação, é que o Senhor vai trazer benefícios para a igreja e salvar o seu povo de toda a condenação. Olhando para o versículo em particular e o contexto que ele se refere, no capítulo 10, irmãos, volte comigo para o texto e vai perceber. Perceba que Pedro aqui, ele é chamado. A pessoa que chama aqui é Cornélio. Cornélio, um soldado, um gentio. Ele era um prosélito, é verdade, era um bom homem, mas ele não conhecia a doutrina de Cristo, do Cristo crucificado. Ele era um bom homem, ele tinha testemunho de todos
bom testemunho de todos, mas ele não conhecia a doutrina de Cristo, do Cristo crucificado. A pessoa chamada para poder anunciar isso a ele foi Pedro. É interessante, não é? Porque foi Pedro que foi o instrumento aqui para quebrar a parede naquele contexto para os gentios, para que a primeira pedra que separava gentios e judeus fosse tirado. O próprio chamado contém essas palavras. Preste atenção comigo, irmãos, no texto, no verso 7 do capítulo 10 de Atos, verso 7, diz assim um texto: logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam em seu serviço. Aqui, nesse texto, veja, são enviados 3 homens, e aqui é onde acontece toda a história. 3 homens são enviados por Cornélio para chamar Pedro, e ele estava na sua casa, chamá-lo para que ele viesse anunciar o evangelho a ele. Por quê, irmãos? Por que ele chama Pedro? Porque ele tinha o mandamento de Deus para esse efeito. Ele foi enviado para esse fim. Cornélio escutou o próprio Senhor falar com ele, chama esse homem dessa maneira, e ele envia 3 homens para trazer Pedro, para pregar o evangelho a ele. O que acontece quando Pedro escuta aquela história, dizendo: olha, o Senhor quer que você vá pregar a Cornélio, como o texto diz. Antes disso, você vai lembrar que Pedro teve algumas visões, na realidade uma visão várias vezes, 3 vezes. E qual a visão que Pedro teve? A visão de animais impuros que desciam a ele, e esse animal era ordenado: mata e come. E Pedro dizia: Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na boca, o Senhor sabe que nunca comi nada impuro. Por 3 vezes o Senhor se manifestou a ele. Só que quando o Senhor disse: não chame de impuro aqueles a quem eu santifiquei, a quem eu purifiquei. Quando Pedro ouve as palavras dos 3 homens, ele imediatamente aceita o chamado. Ele literalmente aceita o chamado. Isso está de acordo com Deus, está de acordo com a vontade de Deus para conosco. Pedro não tinha muita inclinação para esse trabalho, irmãos. Ele sabia da dificuldade que seria isso. Pedro tinha dúvidas sobre isso. E por isso, talvez 3 vezes, assim como ele negou a Cristo 3 vezes, assim como Jesus disse a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas, por 3 vezes, ele vai ter essa visão para que todas as suas dúvidas fossem tiradas, para que nada ficasse, nenhuma dificuldade fosse manifestada, e ele diretamente aceitasse o chamado de Deus para pregar o evangelho. Acontece que quando Pedro chega, irmãos, quando Pedro vai, depois de ouvir o chamado, e chega à casa de Cornélio, né, ele diz a seguinte expressão. Se você olhar no capítulo 10, verso 24, por favor, 10, 24, diz assim o texto: no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. É interessante a percepção dele. O Senhor vai falar comigo, e a palavra que Ele tem para mim é de salvação, é de vida. E Ele reúne, diz o texto, Ele reúne os seus parentes e amigos íntimos. A congregação estava ali, sua família,
não é? E seus amigos íntimos, e mais aqueles que vieram com Pedro. Era a assembleia que estava reunida no dia dessa pregação. Outro aspecto interessante, irmãos, é o reconhecimento da presença de Deus de maneira especial nessa assembleia. Ele diz: nós estamos aqui. Voltemos para o verso 33, ele diz: estamos todos aqui na presença de Deus. Você entende qual é a percepção de Cornélio, irmãos, quando nós atendemos ao chamado de Deus para estar na casa de Deus, para adorar o Senhor? O que estamos fazendo? Estamos todos nós aqui na presença de Deus. Essa é a consciência mais gloriosa que o homem pode ter. E o fim, irmãos, dessa reunião era a edificação da alma. Ele disse: estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir. Para ouvir. Para ouvir e obedecer. E é isso que o ministro da palavra deve pregar, irmãos. E é assim que o povo deve receber aquilo que é ordenado por Deus. Como o texto diz claramente no verso 33, tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Nós não queremos ouvir as tuas opiniões. Nós queremos que você nos diga tudo o que Deus tem para nos dizer. Todas as coisas. O ministro da palavra vai pregar todas as coisas. E o povo vai receber todas as coisas que foram ordenadas pelo próprio Deus. Antes de nós analisarmos isso um pouco mais dentro dessa doutrina, irmãos, preste atenção no detalhe. Quando Deus descortina a mente de Cornélio, ou de qualquer pessoa em particular, é dever imediato submeter-se à vontade de Deus sem atraso. Sem atraso. Depois que isso foi manifestado, não houve disputa na mente deles, não houve questionamentos na mente deles, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo. Outra coisa importante, isso é algo bendito para o povo, irmãos. Chamar os ministros a quem Deus dirige e inclina para pregar apenas o que Ele ordena. Você vai perceber em Atos, no capítulo 10, verso 5, volte lá comigo, diz assim um texto: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Parece que ele não conhecia, mas é Deus quem manda chamá-lo. Você entende? Não importa aqui o nome dele, é esse que o Senhor mandou chamar. Uma terceira observação importante, é algo maravilhoso, irmãos. O ministro de Cristo recebeu um chamado para poder falar para o povo de Deus. Mas quando o ministro é chamado, ele não foi chamado para pregar o que ele imagina, se ele não abre as Escrituras e a expõe. Nós não estamos ouvindo o que Deus tem para nos dizer. E se a igreja não é a igreja de Bereia, que Paulo disse, mais honrado do que os outros, que comparam palavra com palavra,
se aquilo que está sendo pregado está de acordo com as Escrituras. É requerido isso do povo de Deus. Então, deixa eu adentrar um pouco mais nesse tópico, irmãos, nessas observações gerais, e nós vamos adentrar um pouco nesse tópico com os irmãos. A doutrina é essa. Que doutrina é essa que nós vamos analisar? É dever do povo atender às ordenanças. É dever do povo estar presente diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus, as ordenanças são estabelecidas e nós devemos ouvir tudo o que Deus ordenou, e os ministros do Senhor, que foram enviados pelo Senhor, devem proclamar essa verdade à igreja. É dever do povo atender às ordenanças, estar presente diante de Deus. Na presença de Deus, as ordenanças puras estão colocadas diante deles. E lá nós vamos ouvir tudo o que Deus tem para nos dizer. Alguns pontos importantes nós vamos analisar em cima desse princípio, irmãos. Primeiro, algumas razões por que as pessoas devem atender e estar presente nas ordenanças onde Deus está no nosso meio. Primeira razão, porque Deus ordenou. Preste atenção nisso, irmãos. Essa é uma ordenança divina. Então, nós sempre vamos buscar alguma motivação a mais, mas para o filho obediente, essa é a ordem de Deus. E é nisso que a Escritura claramente nos mostra. Por exemplo, lá no texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 15, veja o texto comigo, irmãos. 10, 15 diz assim: e disto nos dá testemunho também do Espírito. Veja, disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Entenda, o texto diz em Hebreus 10, 15, esse é o testemunho que é dado pelo Senhor. E no mesmo capítulo 10, no verso 19, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E no final, no verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O Senhor chama o seu povo para estar presente aqui. E aqui, irmãos, entenda, esse é o tabernáculo da congregação. Esse é o lugar onde Deus se apresenta, onde Ele fala com o seu povo. Primeira coisa, porque eu devo atender ao chamado para estar no santo dia do Senhor, de manhã e de noite, para ouvir a palavra de Deus, cantar ao Senhor. Primeiro, porque isso é ordenado por Deus. Segundo, irmãos, porque as assembleias públicas são para a honra de Cristo no mundo. Esse é o lugar onde a honra do Senhor habita, onde o seu povo se reúne, irmãos, para professar a sua sujeição às leis do seu Senhor e dizer: nós amamos o nosso Redentor e aqui estamos, diferente do mundo, nós amamos a lei do nosso Deus. E o Senhor há de nos abençoar. Terceiro, porque essas assembleias, elas são um lugar ordinário, onde Cristo conquista as almas. A palavra do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 10, não é? Romanos, no capítulo 10, verso 14, o apóstolo Paulo, descrevendo sobre a pregação do Evangelho, ele diz assim:
Volte lá comigo, por favor, melhor, um pouco à frente, né? Romanos capítulo 10, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É na pregação da palavra que a alma da igreja é conquistada pelo Senhor. O Evangelho, ele é a rede de pesca de Cristo, onde as almas dos eleitos são capturadas, são trazidas, são restauradas. Como e onde nós saberemos, irmãos? Quando nós saberemos? Quando a boa palavra chegará até o seu coração. Como nós podemos saber? Como nós poderemos saber quando as cadeias que te prendem serão quebradas e você será preso pelo amor do Senhor? Alguns são salvos no primeiro sermão, como por exemplo, quando o Espírito desce sobre a igreja em Atos 2, Pedro prega o primeiro sermão e a pergunta era essa. Era essa a pergunta: o que faremos? O que faremos? Lídia, ouvindo o apóstolo Paulo, o coração dela foi aberto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Quando? Eu não sei. Mas você precisa se colocar debaixo das ordenanças. Porque Deus um dia abrirá o seu coração. E você insistentemente deve estar na casa do Senhor para adorá-lo. Quarto, irmãos, esse é o lugar onde Cristo anda, é nessa reunião, são as galerias onde o nosso Senhor Jesus passeia, são as montanhas de mirra, onde ele permanecerá até que o dia nasça. Todos os que desejam comunhão com Deus deveriam procurá-lo lá, esperar por Ele onde Ele prometeu ser encontrado. Ele prometeu ser encontrado nas suas ordenanças, e eu devo vir na expectativa de me encontrar com Ele. Vai ser aqui, vai ser hoje que o Senhor falará comigo. É aqui. Como Tomé começou com desvantagem, que no primeiro culto público pós-ressurreição ele estava ausente e se revelou incrédulo. É na Assembleia, irmãos, é nessa santa ordenança. É aqui que os deleites de Cristo e seu povo se encontram. É aqui que a alegria do Senhor e da igreja se encontram. Porque as ordenanças são os céus na terra.
o Senhor se deleita em estar aqui com o seu povo. Como diz o salmista, o Senhor ama os portões de Sião mais do que as habitações de Jacó. Como Lucas no capítulo 22, 15, veja, irmãos, vai dizer, o Senhor disse o nosso Senhor: eu desejei comer a Páscoa convosco. Você sabe o que é isso? Quando nós estamos assentados à mesa, o Senhor disse: eu desejei estar aqui com vocês. Eu desejo a tua casa, Senhor. Eu desejo os teus átrios. Eu me deleito, Senhor, nas tuas ordenanças. Eu tenho prazer, porque tu tens prazer. E aqui é o prazer da tua igreja. É aqui que o deleite da nossa alma se manifesta. Por último, irmãos, nesse tópico, é necessário que todos aqueles que têm a mente nas coisas dos céus, veja, todos aqueles que têm as suas necessidades com as coisas dos céus, é aqui que eles vão suprir a alma com as verdades celestiais. Porque, irmãos, se as ordenanças não fossem necessárias, Deus não teria ordenado. Deus não teria dado a ordem. Porque, e é verdade, que elas são necessárias, profundamente necessárias, para que a nossa mente seja colocada nas coisas dos céus. Aqui nós chegamos no mercado da graça livre da paz de Deus, onde os cegos se aproximam daquele que graciosamente salva, e que pelo poder do seu evangelho abre os olhos dos que não veem. É aqui que as paixões mundanas, elas são podadas e arrancadas. É aqui que o nosso olhar é calibrado. É aqui que o nosso coração é colocado nas coisas celestiais. Verdades que não podem faltar, razões pelas quais eu devo estar nas ordenanças de Deus. Mas vem uma pergunta: de que forma as pessoas estão na presença de Deus, nas ordenanças públicas? Como Cornélio disse, estamos todos diante de Deus, na presença de Deus. Em que sentido nós estamos diante de Deus, irmãos? O Senhor está em todo lugar. O Senhor está em todo lugar, mas nós estamos na presença dEle de um modo especial na Assembleia Pública. Sabe por quê, irmãos? Por razões gloriosas. O Senhor tem uma preocupação especial. Um negócio principal na terra está aqui. E isso aqui é sobre o negócio do Pai. Aqui. Thomas Boston diz assim: Satanás não perde um culto onde Cristo tem uma igreja. Satanás se esforçará para edificar uma capela. Para edificar uma capela. Cristo está na assembleia do seu povo. Primeiro,
representativamente. Ele tem seus agentes aqui, seus ministros, que são os amigos do noivo. Como Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, verso 2, ele diz abertamente essa verdade, dizendo que ele prepara a igreja para o único marido, e ele prepara essa igreja para que ela seja entregue a ele virgem, pura e sem mácula. Aqui, irmãos, estão os agentes do Senhor, os embaixadores, que estão aqui para negociar paz entre Deus e os pecadores. Há uma guerra estabelecida e Deus nos enviou dizendo: nós somos os ministros da paz e proclamamos que a paz entre Deus e os pecadores em Cristo. Esse é o lugar onde essas coisas são anunciadas. O que fala está nos céus, e ele fala por meio dos profetas. É a bondade de Deus, irmãos, que o tesouro está em vaso de barro, para que o esplendor e a glória seja dele somente. Porque as nossas fraquezas, as nossas faltas, elas servem para mostrar que, por mais poderosa que seja a pregação, é o poder de Deus, não nosso. É o poder da graça, não nosso. O Senhor está presente aqui no nosso meio também, de modo eficaz. O poder de Deus está aqui, Ele opera aqui. O teu nome está perto, diz o salmista. As obras declaram isso. A palavra do Senhor é palavra poderosa. Veja, irmãos, os ministros do Senhor não dirigem uma carruagem vazia. Como diz o Salmo 45:4, na tua majestade cavalga a prosperidade. Veja, a tua majestade, ela anda de modo próspero. Cristo está aqui, dando vida a alguns, força a outros, feridas mortais em outros. A palavra de Deus não volta vazia, ela sempre fará alguma coisa. Toda pregação, ou ela vai quebrar o teu coração, ou vai endurecê-lo. A mesma palavra, como o mesmo raio de sol, quando encontra o gelo, o derrete, quando encontra a argila, o endurece. A mesma palavra quebrantará uns e endurecerá outros. Mas a palavra de Deus não voltará vazia. O Senhor está aqui, irmãos, no nosso meio, poderosamente, de modo eficaz, e Ele está aqui para mostrar à igreja do Senhor que Ele é o juiz, e toda a ordenança há um tribunal estabelecido por Ele. É tão interessante que o primeiro culto no santuário foi lá em Levítico 10:3. Eles foram condenados imediatamente no ato da adoração. Por isso, irmãos, Paulo vai escrever lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, por isso tem muitos que dormem,
porque participam da mesa do Senhor indignamente. Muitos que são punidos, porque participam das ordenanças de Deus de modo iníquo. O Senhor julga no nosso meio. Ele é o nosso legislador e Ele provê todas as coisas que são necessárias para a nossa vida nesse encontro, irmãos. O Senhor está presente no nosso meio. E é por isso que há salvação no nosso meio. E por último, antes das aplicações finais, vamos considerar a disposição da alma, irmãos, não é? Para que as pessoas possam atender às ordenanças públicas. Como deve ser a disposição da minha alma? Veja, Cornélio disse: estamos prontos aqui para ouvir tudo que Deus tem para nos ensinar, tudo que Ele tem para nos falar, tudo que Ele ordenou. Isso aqui fala diretamente aos ministros da palavra. Os ministros, irmãos, devem pregar nada além, não é, do que o Deus ordenou. Mas um detalhe interessante: o ministro não deve pregar nada para o povo, ou porque o povo quer, ou porque ele anseia ouvir tal coisa, mas o que está na mente de Deus e é a vontade de Deus. Os advogados não deveriam falar sem a autoridade da lei. Os ministros não deveriam falar sem o que Deus diz, assim está escrito. As Escrituras contêm, irmãos, tudo que é para ser crido e praticado por nós. E todas as vezes que alguém tenta cunhar um novo artigo de fé, ele está, na realidade, fazendo a obra do anticristo, não do ministério de Cristo. Porque nós não cunhamos uma nova fé, nós pregamos o que o Senhor nos mandou pregar. Impor sobre a igreja ritos e cerimônias no culto a Deus, que não foram ordenados por Ele, irmãos, isso são práticas papistas na igreja. Isso está muito certo no nosso meio também. Muitas coisas são praticadas no culto que não foram ordenadas pelo Senhor. Muitas coisas são pregadas que não estão na palavra de Deus. Em vão eles me adoram, porque ensinam doutrinas e mandamentos de homens, diz o Senhor em Mateus 15, verso 9. Esse é o dever dos ministros, irmãos, trabalhar duro para conhecer a mente de Deus e a mensagem que eles devem pregar ao povo. É interessante, não é? A palavra deve ser pregada em tempo, na forma como o Senhor requer. E os ministros da palavra deveriam aprender com o Senhor da palavra, Jesus Cristo, quando lá em Isaías 50, verso 4, diz assim, palavras de Cristo profeticamente citadas em Isaías: o Senhor me deu língua de erudito, para falar boa palavra ao cansado. Mas na sequência ele diz: e Ele me deu também ouvidos de erudito, não virei as costas para o que Ele me falou, tudo que Ele me ordenou, eu ouvi. E na sequência diz assim: não virei as costas para os que batiam no meu rosto, porque estava escrito, era isso que ia acontecer, e Ele se submeteu a isso. Ele não nos deu apenas língua de erudito, mas ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer. Qualquer mensagem que Deus tenha dado ao pregador, eles devem entregá-la imparcialmente.
todas as coisas ordenadas. Paulo diz isso aos Efésios em Atos 20, verso 20. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Eu queria que você voltasse comigo nesse texto, irmãos. Atos 20, verso 20, as palavras de Paulo diz assim, quando ele se despede, está no momento da sua despedida da igreja de Éfeso, capítulo 20, verso 20, ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. É assim que a palavra deve ser pregada, e as pessoas devem receber essa palavra como vindo da boca do Senhor e se submeter a ela. Não é obediência cega, é o que está revelado nas Escrituras. É assim que nós devemos chegar, reverentemente, na presença de Deus. Deus fala pelos seus ministros, diligentemente e de modo atento. Ouvi diligentemente o que vos digo, diz o profeta Isaías no capítulo 55, verso 2. Eu preciso me aproximar com entendimento, conhecer a mente de Deus que está sendo pregado como o Senhor revelou. Eu preciso me aproximar crendo. Eu preciso confiar naquilo que o Senhor está ensinando. E eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo da parte do Senhor. Aqui estamos, prontos para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Todas as coisas que Ele te ordenou. Deixa eu encerrar, irmãos, fazendo rapidamente algumas aplicações diretas. Uma é uma exortação, a outra, não é? Vamos chamar, e a outra é uma instrução básica. Veja só, todos aqueles que se ausentam das ordenanças e que não vêm ouvir o que Deus ordenou falar. É interessante, esses poucos irmãos se apartarão do Senhor em outros lugares. Esses não cultuam em casa, esses não cultuam também devocionalmente sozinhos. Esses se separam de Deus quase que completamente. Você imagina que aqueles que se ausentam desse culto, se ausentam da palavra de Deus, se ausentam do lugar onde Deus se encontra conosco e a alegria da alma é revelada e a nossa salvação é descortinada. Esses são aqueles que não pensam nas coisas do alto e que estão completamente perdidos nesse mundo. Uma reprovação quanto a isso. Aqueles que vêm à ordenança, que estão na casa de Deus, mas não escutam a palavra de Deus, como Ele ordenou. Preste atenção nisso, irmãos. Aqueles que estão na igreja, que vêm à casa do Senhor, mas também não estão prontos. Entenda as palavras de Cornélio. Ele diz assim: estamos todos aqui, reunidos, para ouvir tudo. Você pode estar pronto e chega à casa do Senhor, mas você não ouve. E como acontece isso, irmãos? Esses são chamados ouvintes irreverentes. Parece que esses não têm temor de Deus.
diante dos seus olhos. Alguns estão dormindo, outros estão olhando para o teto, outros estão checando o celular. Esses estão na casa de Deus, dizendo que vieram participar das ordenanças do Senhor e estão vivendo na iniquidade diante de Deus. Os corpos estão aqui, mas o coração, longe. Estão longe do Senhor. Eles têm ouvidos, mas não escutam. Aqueles que recebem essa palavra, os ouvintes irreverentes, e tem aqueles irmãos que se sentam para julgar, se sentam num tribunal. Eles não são julgados pela palavra, eles vêm para julgar a palavra. Não no sentido dos bereanos, que foi exaltado por Paulo, porque eles conferem a palavra para poder viver. Esses simplesmente porque são juízes. São esses normalmente, irmãos, que são como uma peneira que passa todo o grão bom e mantém a palha. Tudo de bom passa e a palha fica. Esses são como uma mosca que só olha para a ferida com pus e não vê mais nada. Esses se assentam e não são julgados. Existem aqueles que vêm para o culto e são como ignorantes e estúpidos. Eles escutam a palavra, mas não conhecem e nem sabem nada sobre Deus. Ele diz assim: a voz dele é muito boa, eu gosto muito de ouvi-lo pregar, ele fala suavemente, às vezes. Eles não estão preocupados com os mistérios do reino de Deus, eles estão preocupados com o tom da voz do pregador. Existem aqueles ouvintes que são incrédulos, irmãos. A incredulidade é inimiga do poder da palavra de Deus, mas é vencida pela palavra. Um coração incrédulo é um coração soberbo, prontos para desfazer da palavra. Assim que a palavra o fere, ele está pronto para desfazer dela. Esses são aqueles que não conseguem fazer aplicação nenhuma para a sua própria vida, mas pronto para fazer para os outros. Ah, se fulano estivesse hoje aqui. Nada disso serviu a minha alma. Isso seria bom para os outros. Ó irmãos, não deixe de atender às ordenanças e se aproxime reverentemente, diligentemente, com atenção, com entendimento, crendo, e pratique o que você ouve segundo aquilo que é ordenado por Deus. Considere como a palavra veio ao mundo. Veio pelo mediador. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba, a palavra, veja como a palavra veio ao mundo.
veio por um mediador. Quando Adão caiu, irmãos, a morte olhou para ele e Adão correu da presença de Deus, até que a palavra de reconciliação viesse a ele. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Imediatamente, a palavra da reconciliação chegou. Adão caiu e a mensagem chegou. Imagina o desapontamento dos demônios. Imagina os anjos surpresos. Imagina a glória daqueles que tiraram a própria vida e mataram toda a raça humana. Diante dessa palavra, o Senhor veio se reconciliar conosco. Essa é a mensagem do Evangelho que veio a nós. Essa é a palavra de vida, irmãos. Nada é mais glorioso do que isso. Se nós não tivermos alegria nessa palavra e não ouvirmos o que Deus tem para nos dizer, nós não teremos conforto no nosso leito de morte. Nós não teremos esperança. E o cântico que cantamos de Lutero: e se tudo se acabar, com Ele reinaremos. Nós não teremos de onde extrairemos tais confortos, de onde tiraremos esperança. É aqui, irmãos, é atendendo ao culto público, é vindo à casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, participando dos sacramentos, que a nossa alma será transformada. É aqui que o encontro é marcado. E deixa eu encerrar lendo esse texto, e logo depois vamos orar. Deuteronômio, capítulo 32, versos 46 e 47. Deuteronômio 32, versículo 46 e 47, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta maneira, e por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. Porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. É a vossa vida. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Senhor nosso, tem misericórdia da nossa alma, quando ouvimos tais verdades. Não há ninguém, Senhor Deus, que possa bater no peito. Não há ninguém que possa se exaltar, mas todos
colocamos o nosso rosto no pó e suplicamos, ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Ó Deus, muda a nossa sorte. Ó Deus, socorre-nos. Porque mesmo na tua casa temos morrido, porque mesmo nas tuas ordenanças temos padecido. Ó Deus, visita-nos de modo especial. Ó Deus, faz fender os céus, Senhor, derrama sobre nós a tua graça, o teu poder. Inunda-nos com a glória do teu evangelho. Gera essa expectativa em nós, domingo após domingo, Senhor. Gera essa expectativa em nós. Hoje, nós vamos nos encontrar verdadeiramente com o Senhor. Tem piedade da nossa alma e da igreja do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.